E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao sexto Gavagai Cósmico. Hoje eu tenho o prazer de conversar aqui com o Rodrigo Menezes, que ele é doutor em filosofia e fez mestrado em ciências da religião. E boa noite para ti, Rodrigo. É um Boa prazer noite. tê-lo aqui. Faz uns anos que conheço o seu trabalho no canal Milson Brasil, pelo blog, depois quando fez um canal no YouTube, eu fiquei muito feliz, quando fez o Instagram também para divulgar as ideias do Cioran, também fiquei muito animado, e se por um lado, primeiro eu fui a ti como um meio ao Cioran, depois eu acabei vendo a sua pessoa como um fim em si mesmo, também filosoficamente, alguém admirável, com um trabalho riquíssimo, em filosofia, muito inspirador para mim, as suas mais de 500 páginas de doutorado. Eu li ele, Não me falha. não admito que não entendi partes, outras não, ainda sou um graduando em filosofia, mas sem mais delongas, né, que tu é o protagonista aqui desse podcast. Então, quem é você? Pode falar um pouco sobre você? Acho que você já falou bastante, assim, dados sobre a minha pessoa, né? Não sei se eu acrescentaria muita coisa a mais, mas eu sou soteropolitano, nasci em Salvador, Bahia, e mais praticamente vivo em São Paulo a maior parte da minha vida, desde os 9, 10 anos de idade. Portanto, me considero sotero paulistano e estudei aqui minha vida toda, desde o ensino fundamental até o ensino superior. Como você disse, eu fiz o doutorado em filosofia e o mestrado em ciências da religião, ambos na PUC de São Paulo. Também fiz a minha graduação em filosofia na PUC de São Paulo. E acho que a razão pela qual você me convidou para participar do seu podcast, como você já assinalou, são os meus estudos em torno de Cioran, certo? Que vão muito além de estudos meramente acadêmicos, não quero, não é subestimando o acadêmico, muito pelo contrário, mas quero dizer que não é só um objeto de estudo teórico e tal, né? É uma paixão, de certa forma. Acho que isso transparece um pouco na minha relação, na minha produção sobre Cioran, né? Que é acadêmica, mas não só acadêmica, extra-acadêmica também. É isso, acho que não diria muito mais, não diria nada além disso, não. Ótimo, ótimo, muito obrigado. Então, seguindo para o nosso amigo Emil Cioran, EM Cioran, né, que ele já assinou com vários nomes. Nós temos a biografia do Patrice Bologne, me corri se eu pronunciei errado, e que observamos uma fase fanática, meio fascista do Cioran romeno, e acho que a gente podia começar falando lá sobre Nos Cúmulos do Desespero, sobre essa fase dos primeiros livros do Cioran, ele ainda não tinha ido para Paris. O que você pensa sobre essa fase, assim, essa parte do Cioran que tem um lado meio obscuro, mas não é tão simples de analisar, né? Esse lado obscuro, você se refere a, nos cumes do desespero, por exemplo, ou você está falando desse passado político, de engajamento, fanatismo de Cioran, porque eu não acho que dê para a gente misturar, não é bom misturar, na verdade, generalizar, né? Como todo mundo, ou talvez muita gente já saiba, Cioran tem ele é romeno, antes de mais nada, né? Isso faz toda a diferença, isso é muito importante assinalar sempre. Faz toda a diferença esse DNA romeno, balcânico, especificamente transilvano. Cioran nasceu na Transilvânia. Enfim, e na época que ele nasceu, né? Você provavelmente sabe, se você leu essa biografia do Patrice Bologne, que a Transilvânia, onde Cioran nasceu naquela época, 1911, início do século XX, pertencia ao Império Austro-Húngaro, e é uma guerra, digamos, secular, sabe, assim, de muitos séculos entre os dois povos, os húngaros e romenos, lutando por aquela região, uma hora pertence a um lado, outra hora pertence para outro lado, enfim. Cioran já nasce nesse conflito. E Cioran, né, como você colocou em pauta, passou por essa experiência decepcionante e transformadora, para o bem e para o mal,
na sua juventude, que ele foi estudar em Bucareste, capital da Romênia, né? E lá ele acabou participando da jovem geração de 1927, junto com outros romenos, intelectuais romenos ilustres da geração de Cioran, como Mircea Eliade, Constantinoica e outros. E esse período entre guerras foi um período muito inflamado, muito explosivo, né? Próspero em alguns aspectos, mas muito de crise em outros aspectos, né? Entre as duas guerras. E uma das expressões desse momento, dessa convulsão social e cultural desse momento, no qual Cioran estava vivendo nos seus anos de juventude na Romênia, é o assim chamado movimento da Guarda de Ferro, né? Que Cioran flertou, mais do que flertou, digamos que ele teve uma participação informal, nunca se alistou oficialmente, mas, enfim, isso não minimiza e tudo mais, né? Agora, sim, isso é uma coisa que eu tenho isso muito claro para mim, né? Nesse passado infame, como uma outra biógrafa de Cioran, não Patrice Bologne, ela é romena, Marta Petreu, a julgar pelo título da biografia dela, que é um passado infame, Cioran e o fascismo romeno da época, dessa época daí do entreguerras e tal, né? Esse passado infame de que fala Marta Petreu, que ele, vamos dizer assim, fez uma retratação desses erros e ilusões e excessos, e a gente pode usar essa palavra, inclusive, do seu fanatismo de juventude. Ele abjurou a essas crenças, a esses ideais, e que a gente pode, inclusive qualificar de ideais utópicos, né? Porque envolviam a esperança de uma renovação, de uma ressurreição espiritual, de uma transfiguração da Romênia, por assim dizer, né? E que acabou não acontecendo. Ou pelo menos se aconteceu, não aconteceu tal como esperava Cioran. E desde o breviário de decomposição, pelo menos, a gente tem a expressão muito clara, né, dessa retratação, dessa palinódia, que significa retratação também. E eu não sei assim, exatamente o que você quer saber sobre essa questão do passado de Cioran, e que relação, inclusive, você sugeriu, não sei se você sugeriu, com Nos Cumes do Desespero, porque, sinceramente, na minha interpretação, Nos Cumes do Desespero é um livro da mais absoluta solidão, de uma experiência interior que é difícil dizer que ele tenha algo no sentido de um outro livro do Cioran, que aí sim, né, manifesta esse espírito utópico da época dele, né, que seria a transfiguração da Romênia. Mas, Nos Cumes do Desespero, não tem nada de transfiguração da Romênia. É um livro inteiramente de um voltar-se para dentro, de uma experiência interior, e que eu acho que é o que vai acabar sendo o que vai prevalecer em termos de tendência de pensamento, vamos dizer assim, né, para a vida toda, inclusive a partir do momento que a senhora abandona o romeno e adota o francês como língua de expressão, a partir do breviário. Não é o Cioran utópico, não é o Cioran da transfiguração da Romênia, é o Cioran de Nos Cumes do Desespero. E a gente pode, inclusive, aí colocar junto com ele outro livro, né, dessa época romena, o Livro das Ilusões, e não tem mais outros dessa época romena ainda publicados em português, certo? Mas esses livros são livros muito existenciais, entende o que eu quero dizer? São livros de uma filosofia muito da solidão, um pensamento existencial solitário, gestado na solidão. Quase podemos dizer, se isso é possível, indiferente aos acidentes, às transformações e aos acontecimentos do mundo exterior ao redor. Então, perfeito. Tem muitos estudos sobre o passado fascista de Cioran. Eu, sinceramente, assim, não é o que, sabe, já tem muita gente que está interessada, predisposta em estudar isso, em trazer isso à tona de novo, e querer argumentar que, no fundo, o Cioran nunca mudou de ideia, nunca se retratou. Não, minha ideia... Eu acho muito... minha ideia não é ir por esse caminho. Questionável, para dizer o mínimo. Minha ideia não é ir por esse caminho de querer fazer um cancelamento do Cioran, uma demonização.
longe disso, eu admiro muito o trabalho dele e Por isso que eu digo, sabe, Tito, o fato da romenidade de Cioran, irredutível romenidade, nunca se pode subestimar, tomar por algo que, na verdade, faz muita diferença, sabe, no desdobramento biográfico e da obra também, né? Não só dele, mas de muitos romenos, e não só romenos, mas de muitos autores que são de origem no leste europeu, né? Faz toda a diferença você ter nascido e vivido no leste europeu, na Romênia ou na Bulgária, sei lá, ou na Macedônia, no início do século XX, né, do que na França, na Alemanha e tudo mais, né? Eles chegaram a experiências que são muito específicas daquele lugar ou daquela região, imensa região, né? Que não dá para universalizar, entendeu? Aconteceu daquela maneira ali. com certeza, não dá para entrar de forma ingênua, impulsiva para querer entender isso, e como qualquer outra parte do Cioran, eu lembro que em um dos seus vídeos você comenta sobre o ceticismo orgânico e o diletantismo do Cioran. E é importante também umas outras reflexões, insights que você me deu de hermenêutica, que me clareou muita coisa para poder abordar a obra do Emil. E gostaria então de te perguntar um pouco sobre essas questões do diletantismo e do ceticismo orgânico que o senhor contrapõe ao ceticismo de gabinete. Ele não usa esse termo, né? Mas acho que tem uma certa similaridade com o que ele comenta. Basicamente, diletantismo, esse conceito, esse termo, né, vem do italiano, de diletto, que é deleite em italiano, e tem uma expressão em italiano que é per il diletto, que significa pelo deleite, nada mais, nada menos do que pelo deleite, pelo prazer, pela paixão, pelo amor a uma coisa, certo? E não por nenhuma outra razão, por exemplo, por uma razão profissional. Então, na verdade, eu tomo essa noção do diletantismo, do Schopenhauer, tem um livro dele, na verdade, é um apartado do Parergue Paralipômena, que foi publicado pela LPM no Brasil, como a arte de escrever, né? E nesse arte de escrever, numa das partes lá, Schopenhauer faz uma crítica bem ferrenha, como ele costuma fazer, aos filósofos universitários, como profissionais da filosofia, nesse sentido contrário ao do diletante. Diletantismo, a pessoa, né, a gente diz que seria um diletante. E Schopenhauer faz o elogio do diletante, daquele que pensa pelo prazer de pensar, pelo amor ao pensamento, e não porque é a profissão, sei lá. Né? E eu acho que isso se aplica muito bem a Cioran, simplesmente isso. E Cioran, de fato, agora nos termos do próprio Cioran, isso nas entrevistas, mais do que nos livros dele, nas entrevistas, ele também faz um elogio do diletantismo à sua maneira, mas ele contrapõe o diletantismo, Cioran contrapõe esse espírito diletante ao espírito da especialização, ele nesses termos, da especialização do especialista, uma tendência que Cioran, ele mesmo evita, né? O que seria essa especialização? É você se aprofundar muito num tema, como, sei lá, Cioran fala muito de Deus, ele tem uma obsessão de Deus, vamos dizer assim, mas ele não se aprofunda de maneira, digamos, profissional, como um teólogo faria uma teologia, sabe, sistemática, de maneira objetiva, se possível, uma análise, um raciocínio exaustivo sobre o tema, no caso Deus, né, sistemático e tudo mais. Não. O diletantismo é um espírito que sugere um certo tratamento delicado e que tem a ver com você não querer aprofundar de maneira especialista, sistemática, nenhum assunto, nem seja Deus, seja a história, seja o que quer que seja. E eu falei das entrevistas, né, onde Cioran fala muito desse espírito de especialização que ele evita, que ele acha que isso é terrível para um escritor, e ele coloca como exemplo de alguém que
cometeria, supostamente, esse tipo de excesso profissionalizante, por assim dizer, sei lá, é o amigo dele, um autor francês chamado Henri Michaud. Ele achava que o Michaud, ele fazia estudos, inclusive estudos sobre estados alterados de consciência, com psicotrópicos e tal, né, e fazia as anotações e tudo mais, de uma maneira muito, muito especialista, nesse sentido que o Cioran se recusava a ser, né. Ser reticente, não ser definitivo, não definir nada, sabe, não ir... Não ter a pretensão de esgotar um assunto, porque virtualmente qualquer questão que se queira abordar filosoficamente é infinita, nesse sentido, entendeu? Per il diletto, pelo deleite, não pela obrigação, não pela profissão. Como eu lembro do seu trabalho com a divulgação do Cioran, segue nessa linha diletante, já vi umas reflexões sobre isso, e falando em Deus, o Cioran, ele ajudou a curar a minha fase de ateu todinho, porque eu vinha de uma fase dogmática religiosa, aí passei a virar muito demonizar as religiões, mas a partir do Cioran, eu dei uma guinada para uma forma de relação com o místico, as religiões, que não era mais com aquela ingenuidade pobre, não é mesmo? Até um dia eu acho que eu fiz uma pergunta no seu canal sobre o Cioran e Deus, e eu pensei, será que ele não acha que eu sou um neo-ateu? Não que eu creia em Deus, eu não tenho certeza sobre essa questão, mas entrando nesse assunto, a relação do Cioran com Deus envolve certas comparações com Bach. Ele fala que devemos, que Deus deve tudo a Bach, de certa forma. E o que tu acha que a gente poderia falar de maneira introdutória sobre o que o Cioran abordou, o budismo, o cristianismo? Ele fala sobre várias vertentes do cristianismo, assim, ele fala de muita forma, e como você falaste, ele aborda isso de forma diletante, e então eu peço perdão caso eu esteja meio nervoso, meio tímido, que eu não tenho muita experiência ainda com isso, então é isso aí. Estou lendo esse livro aqui, excelente, por sinal, John Gray, 7 tipos de ateísmo, pela Record. 7 tipos de ateísmo, certo? Então, assim, ateísmo, o ateu e ateísmo não é um conceito unívoco, que tenha uma única concepção, uma única definição, uma única compreensão. John Gray cataloga aqui pelo menos 7 tipos, né? 7 maneiras de ser ateu diferentes, ou 7 significações diferentes do que é ser ateu, certo? E a primeira delas é a que eu considero que Cioran, aliás, John Gray cita Cioran, tá? Inclusive, nesse livro, também diria que é a que Cioran está longe de ser, e John Gray acha que ele é a que ele menos também tem, o próprio autor do livro acha que ele menos se identifica. Ele é um ateu, né? Mas um certo ateu, ele faz questão de, digamos, qualificar e deixar bem claro o tipo de ateu, o que significa para ele ser ateu, John Gray. E são 7 tipos de ateísmo, né? O primeiro dos 7 tipos é o que ele chama de novo ateísmo, e é o que John Gray deixa bem claro logo de início, que ele não se identifica em hipótese alguma com esse tipo de ateísmo, novo ateísmo, e que o tipo de ateísmo com o qual ele se identifica são os 2 últimos, 6 e 7. Lá. Bom. E esse novo ateísmo seria, basicamente, o ateísmo de Sam Harris, esqueci o nome agora do outro... Richard Dawkins, o Richard Dawkins, do Sam Harris, etc. Exatamente. Um ateísmo muito agressivo, muito militante, e muitas vezes, se não na figura desses 3,
desses 2 ou 3, né, de muitos que seguem essa linha de ateísmo, não eles exatamente, mas muitas vezes dogmático também, né, e acaba incorrendo nesse sentido, dogmático ou não, mas só pelo fato de ser agressivo, militante, intolerante, só por isso já incorre nos mesmos erros da religião dogmática intolerante que o ateísmo se propõe a combater, né? Então, seria igualmente, em última análise, seria igualmente tóxico, para usar essa palavra que está tão, né, entre aspas, tóxico. Definitivamente não é esse novo ateísmo, o ateísmo de Cioran, né? Por várias razões. Primeiro, porque Cioran não tem uma declaração definitiva e convicta de ateísmo, você não vai encontrar isso em nenhum livro dele, nenhum texto dele. Cioran tem uma obsessão por Deus que é muito difusa, muito contraditória, e isso é assim, não é nenhum defeito, nem uma qualidade, uma virtude, é simplesmente um dado existencial, empírico, vital, da experiência dele pessoal. Amor e ódio, se a gente for simplificar nesses 2 termos opostos, certo? Mas em muitos outros sentidos opostos, não só amor e ódio. E Cioran, não acredito que essa obsessão por Deus, né, no grego antigo é theia mania, que está em Platão, inclusive, mas que em Cioran ela se problematiza muito porque ela muitas vezes adquire um ar, digamos, não exatamente divino, mas talvez diabólico, né? E o divino e o diabólico, o princípio do bem e do mal, digamos, divino e diabólico nesse sentido, né? Luz e trevas, se misturam e se confundem em Cioran, então os atributos do mal você vai encontrar em Deus, na figura do divino, e vice-versa, sei lá. Né? É um dualismo que não é um dualismo da separação em Cioran. Cioran tem um dualismo, uma dualidade, mas que é da impureza e da mistura. Né? Bem e mal misturados e numa espécie de impureza ontológica, por assim dizer. Então, assim, definitivamente eu não acho que essa obsessão por Deus, essa mania divina, seja um dado limitado à fase de juventude de Cioran, que, digamos, a partir do Breviário, que é o primeiro livro da obra francesa dele, isso seja um dado inatual, ultrapassado. Não. Pode ser que ela não seja tão mais intenso e febril como era na época de juventude, nos textos de juventude, mas é permanente, é perene. Isso sim, basta um aforismo de cada livro para isso ficar demonstrado, certo? Então, acho que sobre o ateísmo de Cioran, na verdade, sobre o ateísmo, entre aspas, de Cioran, né, é um ateísmo na prática, mas em teoria, Cioran não é ateu, a gente não encontra nenhuma declaração de ateísmo, sou ateu, da parte de Cioran, dessa maneira inequívoca, né? A gente encontra, né, uma pluralidade de expressões, de abordagens do divino, digamos assim, né, na experiência interior, e muitas vezes absurdamente contraditórias entre si. Né? As maneiras como Cioran retrata Deus, fala de Deus, se refere a Deus, são desconcertantes. Em todos os livros e em todas as fases, do primeiro livro até o último livro, na fase romena, na fase francesa. Então, Cioran, eu acho isso muito interessante. Na verdade, eu acho que Cioran se mostra mais de si mesmo, se dá a conhecer mais verticalmente quando ele fala de Deus. Seja pela perspectiva que for que ele estiver falando de Deus. Se for comparando Deus a Bar, porque, né, os teólogos viveram buscando provas racionais da existência de Deus e se esqueceram da única prova que poderia ser suficiente, satisfatória da existência de Deus e que não é racional, é Bar, né, a música de Bar, ou por várias outras perspectivas pelas quais Cioran aborda Deus, que para Cioran, antes de tudo, Deus é uma outra palavra, um outro termo para a experiência interior, e para usar uma outra palavra, termo muito mais técnico, um outro termo para a solidão. Se Cioran fala tanto em Deus, e tem essa obsessão de Deus, né, essa mania divina, Deus diz muito, essa palavra Deus, né, diz muito sobre
a qualidade e o tamanho da solidão experimentada por Cioran, por toda a vida, né? É uma solidão que independe de você viver em sociedade, e não só em sociedade, assim, né, aberta, mas digo, com uma companheira, como o Cioran teve uma companheira por grande parte da vida, você sabe, falou o nome dela no início aqui, a Simone Bouet, não é incompatível. Essa solidão, ela é constante, ela é irredutível, perene, e ela coexiste com um relacionamento, como um relacionamento que ele tinha com a companheira dele, né? Uma coisa não exclui a outra. E toda a obra de Cioran é uma obra, como ele mesmo diz, vários lugares, uma obra da solidão, gestada na solidão. E a própria Simone Bouet, no prefácio aos cadernos de Cioran, que ela mesma digitou, né, transcreveu para então ser publicado, ela escreveu o prefácio, e ela diz aí nesse prefácio que o título Solidão e Destino, que é o título de uma coletânea de artigos de juventude de Cioran, e Solidão e Destino é o título dessa coletânea, é o melhor título que resumiria a vida e a obra de Cioran, na visão dela, Simone Bouet. Solidão e Destino. Então, para mim, Deus, entre aspas, essa palavra, Deus, né, que tem uma origem teológica, metafísica e tal, mas em Cioran ela está destituída, despida dessa carga metafísica teológica. De facto, ele é muito mais um termo conveniente e destituído dessa carga, né, para descrever e qualificar, né, a profundidade e a complexidade dessa experiência interior que é gestada, atravessada na mais profunda solidão, né, para usar a expressão lá do místico espanhol San Juan de la Cruz, na mais profunda solidão da noite escura da alma, se você quiser, entendeu? Deus é o nome dessa solidão infinita na noite escura da alma para Cioran. Nossa, quanta profundidade. E eu gostei que você citou o Cadernos. Desculpa, isso não tem nada a ver com ser crente ou descrente, cético, ou é uma experiência anterior, não é passível de dúvida, de assentimento, ou no sentido de duvidar, ou, né, se você dá o assentimento, você não duvida. Essa oposição entre duvidar e assentir a uma tese, a uma verdade, a uma evidência, certo? A experiência interior, ela é uma evidência em si. Pelo menos algumas delas são, e para Cioran, pelo menos isso é verdade, certo? Então, isso vai além, ou está além, ou aquém de ter fé, como a gente normalmente entende ter fé, né? Ser cristão e tal. E é uma experiência que você pode ter, inclusive, sem nenhuma fé, como o Cioran, pelo menos, diz. A gente pode sempre jogar o ceticismo dele contra ele mesmo e dizer, olha, o Cioran talvez, no fundo, tinha muita fé, e não queria assumir, ou nem sabia que tinha essa fé, né? Enfim. É meio complicado, a gente vai entrar aí numa bela de uma controvérsia epistemológica, né? Que eu não acho que seja muito recomendável jogar esse ceticismo de volta e querer assumir, inferir nele uma coisa que ele está dizendo o contrário dela. Você entende o que eu estou querendo dizer? Não precisamos ir até esse extremo, mas é uma experiência que vai contra muitas dos nossos pré-conceitos a respeito do que significa uma experiência religiosa, a experiência religiosa, de modo geral, né? Relacionar-se com o absoluto, digamos, na sua própria solidão interior, no silêncio dessa experiência interior, né? Na solidão. Perfeito, perfeito. E você comentaste do Cadernos, que até onde eu sei ele tem tradução para espanhol, mas ainda não tem para português. E foi como você falou, né? Ele foi publicado postumamente pela Simone. E o que você acha sobre a importância desse trabalho póstumo, que é bem grande para a gente interpretar o pensamento do Cioran, que a gente não pode falar o Cioran no singular, porque ele tem várias fases, mas não é como se a gente pudesse catalogar essas fases de forma analítica, não é isso, né? E o que a gente poderia pensar sobre relação entre Cadernos e a obra, os ensaios, os aforismos que
que o senhor publicou durante a vida? Os cadernos, no caso, são cadernos, né, anotações, cadernos de anotações, notas mentais, uma espécie de laboratório de escrita diária, né, para manter essa prática regular da escrita. Aliás, é impressionante como realmente Cioran fazia dessa atividade, dessa prática, um hábito diário, praticamente. Não tem um dia, talvez, no qual ele não tenha escrito pelo menos uma coisa ali nesses cadernos, certo? E deles dessas notas, anotações, acabaram resultando mais de 1.000 páginas, que vão dos anos de 57 a 72, e parece que tem mais cadernos e anotações posteriores que vão ser ainda publicados depois dessa data de 72, que é o término desses Ah, não cadernos. sabia disso. E é basicamente o mesmo volume das obras completas, desde o primeiro livro, Nos Cumes do Desespero, até o último livro em língua francesa, Aveux Anathème, que essas obras completas também têm 1.000 páginas, digamos assim, né? Então, são mais 1.000 páginas. Agora, assim, não é nada original, nada novo, nada inédito, nada que não se encontre de maneira essencial na obra. O que eu acho importante, na verdade, é conhecer, né? Um conhecimento aprofundado e extensivo da obra, independente dos cadernos, sabe? Porque a mesma obra, a obra que eu digo assim, os livros publicados em vida de Cioran, ainda não estão, em sua grande maioria, não está publicada e traduzida e publicada em português, seja no Brasil, seja em Portugal, né? Que lá também tem editoras que publicam Cioran, mas nenhuma delas ainda, como no caso da Espanha, né, por exemplo, se dispôs a fazer isso de maneira sistemática da obra inteira. Aliás, lá tem menos livros traduzidos e publicados do que no Brasil, para ser sincero. Lá tem, acho que História e Utopia, tem Nos Cumes do Desespero, e tem, agora não vou lembrar, mas tem mais, A Tentação de Existir e do Inconveniente de Ter Nascido. Esses dois nós não temos, né, do Inconveniente de Ter Nascido e A Tentação de Existir. Estes nós não temos, mas esses estão em Portugal. E que eu acho mais importante do que os cadernos ir atrás de conhecer mesmo os livros de Cioran que não estão ainda disponíveis em língua portuguesa, entendeu? Porque é muito importante conhecer esses Ciorans plurais aí que você estava falando, né? E é assim mesmo, né? Não um Cioran monolítico, no caso, né? Mas eu acho que esse princípio, esse conceito da polifonia que o Bakhtin inventou para analisar a poética de Dostoiévski, que se aplica, né, guardadas as devidas diferenças. Cioran não é escritor de romances e contos e tal, né, ficção, mas eu acho que o princípio de polifonia assim, se aplica muito bem à obra de Cioran, né, e ele se alia ao princípio do fragmentarismo da obra de Cioran. Fragmentarismo e polifonia juntos, são coisas assim que caminham juntas em Cioran. E o breviário, o autor do breviário, sabe, o breviário é uma coisa, que se você for ver o livro seguinte, Silogismos, já é outra. Tentação de Existir, que é o terceiro, já é outra ainda, diferente desses dois anteriores. Cada um tem uma singularidade irredutível. E só isso para nos limitar aos que estão disponíveis em língua portuguesa, né? Porque em seguida vem, História e Utopia também temos em língua portuguesa, História e Utopia. Mas aí vem a Queda no Tempo e Le Mauvais Demiurge e do Inconveniente de Ter Nascido, que esse tem em português, mas aí vem mais todos até o final, tirando Exercício de Admiração, que é o penúltimo, né? Aí a gente tem aí, digamos, uns 6, 7 livros, que cada um deles é uma singularidade, entendeu? O Le Mauvais Demiurge, quem começar a ler Cioran com Le Mauvais Demiurge e não com breviário de decomposição, é uma experiência completamente diferente. Você vai sair com uma visão do autor e do pensamento do autor completamente diferente. E vice-versa. Se você começa pelo breviário, ou, né, se a gente for exagerar um pouco, levar isso ao extremo, limitar-se a um livro, por exemplo, só conhecer um dos livros de Cioran, é uma limitação, assim, incrível, no sentido do que a diferença que faz você conhecer só um livro de Cioran, seja o breviário, e conhecer 2 ou 3 e daí para a obra inteira. Você entendeu? Quanto mais
você tem conhecimento, mais você percebe a profundidade dessa polifonia da qual eu estava falando. Então, Perfeito, faz perfeito. muita Nós falta temos... conhecer os livros de Cioran, que ainda não existem em língua portuguesa. Nem que seja para ler em espanhol, entendeu? Em espanhol, a obra completa, né? Sim, Ou, quem sim. puder, melhor ainda, no original francês. Original para metade da obra, né? Porque metade da obra original não é francês, é romeno. Mas tem as traduções francesas do romeno. E tem as traduções direto do romeno para o espanhol também. Entendeu? Mas faz muita diferença. Tem muita coisa que não dá para discutir sobre Cioran, em grande medida, digamos, né, no âmbito brasileiro, sem que grande parte dos interlocutores não faça noção do que está contido em Le Mauvais Demiurge, em La Chute dans le Temps, em Écartèlement, que é o de 79, em Aveuil Anathème, que é o último dos El últimos, Maldito Yo. é o título espanhol de Aveuil Anathème, que é um título totalmente diferente do título original. Eu gosto do título, que é diferente, mesmo sendo diferente, eu gosto. Esse Maldito Eu, né? Mas o título original não tem nada a ver com isso. Aveuil Anathème significa confissões e anátemas. Mais um simbolismo, né? Uma terminologia religiosa. Parece aquela tradução de filme, série, que a gente vai ver a versão original do título, é uma coisa nada a ver, né? Então, você comentou sobre o livro do Inconveniente de Ter Nascido, em que o Sr. Han comenta de forma fragmentária sobre o antinatalismo, que é um tema meio dramático, delicado da gente abordar e sensível, de certa forma, que de forma diferente o Julio Cabrera e o David Benatar, eles abordam de forma mais sistemática, especializada nesses temas, né? E o que tu acha que a gente poderia pensar sobre essa ideia que o senhor comenta no... Não sei se ideia seria a melhor palavra para abordar, mas, enfim, nessa questão do antinatalismo ciorânico. Bom, você está colocando aí um conceito, né, um ismo, pelo menos, antinatalismo, né? Você não vai encontrar essa palavra em nenhum livro de Cioran, nenhum texto de Cioran. Sim, ele comenta que é um crime ser pai, ele não cometeu esse crime de ser pai. Nem na obra publicada, né, de Son Vivant, em vida, e nem nos cadernos, e nem... só para começar pela palavra, certo? E não claro, sim. Não se esgota ótimo, aí. Ótimo. Começar pela palavra. Não vai encontrar. Esse ismo não vai encontrar. Que é um conceito que, sim, Julio Cabrera e David Benatar usam, agenciam, e é um conceito que, digamos, né, resume as suas filosofias. Me refiro a Julio Cabrera e David Benatar, filósofos antinatalistas e tal. Por que eu estou começando pelo conceito, né? Porque Cioran, você vai encontrar, assim, aforismos, reflexões de cunho, entre aspas, antinatalista, como, por exemplo, no Breviário de Decomposição, tem um dos capítulos, inclusive no índice, perdão, Os Rostos da Decadência é um dos capítulos que consta no índice. E a primeira parte desse capítulo, Rostos da Decadência, digamos, o subtítulo dele é A Negativa de Procriar, certo? E é claramente uma ideia, entre aspas, antinatalista. Agora, a diferença é que, justamente voltando para o ismo, né, para esse conceito de antinatalismo, Cioran não faz dele uma, digamos, uma ideologia, uma visão, uma filosofia sistemática e uma ética, porque é o que Julio Cabrera, eu nunca li a fundo ainda David Benatar, mas o Julio Cabrera, sim, ele faz uma ética, ele chama de ética negativa, uma filosofia antinatalista, sistemática, aliás, absurdamente bem argumentada. Se você já leu os livros de Julio Cabrera, você vai saber que ele argumenta muito bem para, né, digamos, legitimar a sua ética negativa / antinatalista. Mas isso você não vai encontrar em Cioran.
Cioran, aliás, você sabe que eu acho que é um bom índice da distância entre o antinatalismo de Júlio Cabreira e Cioran, apesar de Cioran, né, eventualmente incorrer em reflexões de cunho antinatalista, como, entre aspas, cito, ter cometido todos os crimes, exceto aquele de ser pai. Fundar uma família? Interrogação. Me teria sido mais fácil fundar um império, entre outras, a própria negativa de procriar que eu já tinha falado. Mas não é sistemático, não é dogmático e não pretende, digamos, se constituir em filosofia barra ideologia. Eu estava dizendo, o índice de quão distante Cioran está de Júlio Cabreira é um capítulo de um dos livros de Júlio Cabreira. No caso, o livro é Mal-Estar na Modernidade, agora, se não me engano, o título desse livro dele é um calhamaço de 600 páginas. Mal-Estar, Procriação Responsável, uma coisa assim, o título dele. Tem uma parte desse livro que é contra Cioran, e ele, assim, tece uma crítica mordaz a Cioran, justamente porque ele reconhece, e reconhece acertadamente, que, afinal de contas, Cioran, por esse diletantismo, de novo, não se presta a fundamentar e a reforçar o coro de vozes filosóficas que queiram constituir formalmente, dogmaticamente e sistematicamente uma filosofia antinatalista, uma ética negativa, como Júlio Cabreira pretende. Eu não tenho nada contra, aliás, eu acho muito admirável o projeto filosófico do Júlio Cabreira. Mas para você saber que o próprio Júlio Cabreira tem lá as suas razões para ser contra Cioran. Aliás, para ser contra Cioran e Nietzsche, porque nesse sentido Cioran chega muito perto de Nietzsche. Né? Cioran, afinal de contas, ele é um pensador vitalista da vida. Ele afirma a vida pela negação da vida, certo? Isso é muito contraditório, sim, eu sei, mas saiu um dicionário lexicográfico, dicionário de termos cioranianos, saiu na Romênia, 2019, se eu não me engano. Dicionário lexicográfico de termos cioranianos, né? E tem um índice numérico da frequência de termos mais frequentes nos textos em língua romena de Cioran. E que provavelmente essa proporção essa proporção numérica, né, da frequência dos termos deve ser a mesma na obra francesa também. Você sabe qual é de longe o termo mais frequente nos textos romenos de Cioran? Não sei. Mais de longe a mais frequente, vida, viat. Mais que Deus, mais que homem, mais que mundo, mais que ser homem. Falei homem já, né? Não é à toa que e muitas outras palavras que a gente poderia achar que é uma candidata a mais frequente. É viat, vida. Não é à toa que muitas pessoas já se salvaram do suicídio, não se mataram por ler Cioran. E ninguém nunca se matou por ler Cioran. Exato. Pelo menos eu não tenho conhecimento. Eu também. Não tenho conhecimento de ninguém que tenha conhecimento desse tipo de suicídio. Agora, eu tenho conhecimento do caso de gente que volta atrás, desiste do ato final, né? Do ato capital. Você comentou... Encontra em Cioran uma luz, uma espécie de consolação no fundo do desconsolo, uma corda, uma boia de salvação, sei lá, no fundo do inferno. Desculpa, uma hora ou outra eu acabo falando no meio do que está falando, não é por mal, tá? Não quero... Então, Cioran tem um aforismo da Gaia Ciência, do Nietzsche, que, aliás, o Clément Rosset coloca em pauta, tematiza, discute, em A Força Maior, do livro do Clément Rosset, que eu não vou lembrar qual é o número do aforismo, nem exatamente as palavras, mas que o Nietzsche diz que o pensamento da vida é vale muito mais a pena, é muito mais digno de ser pensado, mais ou menos nessas palavras, do que o pensamento da morte, sabe, viver pensando na morte. De certa maneira, isso se aplica para Cioran também, se a gente for considerar pelo levantamento lexicográfico, né, que
a conclusão numérica de que viatz, a vida, é a palavra de longe que Cioran mais usa nos seus livros romenos, isso se aplica a Cioran. E o pensamento da vida é muito mais digno de ser pensado do que o pensamento da morte, né? Se a gente for pensar assim, vida e morte separados, né? Então, Cioran não estaria muito longe de Nietzsche nesse sentido. A questão é que vida e morte não podem ser muito bem, categoricamente, separados dessa maneira. Formam um binômio inseparável, como gêmeas siamesas, vamos dizer assim. E em Cioran, isso, no pensamento de Cioran, isso ainda de uma maneira muito mais complicada, eu acho, do que em Nietzsche, por exemplo, né? Porque essa inseparabilidade da vida e da morte, para Cioran, é um grande problema. Tanto para a morte como para a vida. Uma contamina a outra, de certa maneira. Nós temos você comentou de Nietzsche, e também falamos uma parte aqui do podcast sobre os Silogismos da Amargura, que é um texto que o senhor escreve em aforismos, e daí para finalizar essa conversa que estamos tendo, queria perguntar então sobre essa influência que o senhor teve dos moralistas franceses, La Rochefoucauld, La Bruyère, Montaigne e outros. E outra pergunta separada sobre a angústia do autor, que você já comentou, de Cioran em relação a Nietzsche, que Cioran, de certa forma, ama o trabalho de Nietzsche, fala que ele é muito mais que um filósofo, e, por outro lado, também tece alguns comentários também ácidos, né, criticando alguns aspectos da filosofia nietzschiana. E eu sei que essas perguntas, elas são capciosas, elas mereciam horas, vários papers e muito texto, enfim, uma conversa muito mais longa para a gente se aprofundar nisso, mas não quero tomar muito teu tempo. Então, o que então, gostaria de falar sobre vamos isso? por partes, né? Que tem duas coisas. Você falou antes os silogismos da amargura. E qual que era a pergunta sobre os silogismos da amargura? Sobre a influência, a relação do Cioran com os moralistas os moralistas franceses. franceses, sim, claro. Então, eu responderia essa pergunta, né, recorrendo a essa oposição, mas não levando ela a sério, assim, literalmente, entre forma e conteúdo, certo? Pensar essa influência ou a recepção de Cioran das obras dos moralistas franceses, assim chamados moralistas franceses, em termos de forma e conteúdo. Ela se dá das duas maneiras, em forma e em conteúdo. Antes de tudo, pela forma, né, a questão do estilo. Eu acho que eles servem muito, eu acho não, isso é uma coisa que Patrice Bologne, biógrafo mesmo, diz. Eles se prestam às obras dos moralistas franceses, La Rochefoucauld, Chamfort, La Bruyère, sei lá, Joubert, inclusive, que é o menos conhecido, e Cioran acha isso melhor, às vezes é preferível para Cioran ir e mergulhar em um autor dos menos conhecidos numa determinada cultura, por exemplo. Então, entre os moralistas, não ir nos mais populares, nos mais conhecidos, como La Rochefoucauld, por exemplo, né? E muito mais, assim, mergulhar no Joubert, que seria que teria sido, não teria sido tão agraciado pela celebridade. Então, antes de tudo, eu diria que é um modelo de estilo, porque Cioran decide abandonar o idioma dele para se tornar um escritor de língua francesa e para se tornar um escritor, né, célebre, não célebre, mas um escritor respeitável de língua francesa, que escreve bem, e quando escrever bem em língua francesa, não é só bem, né, isso é um eufemismo, porque ou se escreve, digamos, assim, talvez com alguns, sem exagero, perfeitamente, ou não tem meio termo, né, por assim dizer. Ainda menos para um meteco, um estrangeiro como Cioran. Cioran não podia se dar o luxo de não escrever um francês impecável. Pelo menos no caso dele, isso a gente pode afirmar de maneira muito certeira. Então, para ele, os moralistas são um modelo de estilo, né? Eles escrevem aforismos, máximas e tal,
E é um modelo de estilo antes de mais nada. Mas não se reduz só à questão da forma, né? Eu acho que e não dá para separar, uma coisa tá dentro da outra, se interpenetram, forma e conteúdo. Na questão do conteúdo também, Cioran também aprende muitas coisas, ele tira muitas lições, ele forma o pensamento dele, por assim dizer, em grande medida, na escola dos moralistas, por assim dizer, certo? À l'école des moralistes. Mas aí para a questão do conteúdo, né, eu falei da forma, sobre o conteúdo eu já acho que eu faria um porém, porque os moralistas são muito, pelo menos Cioran enfatiza muito o aspecto da crítica mundana, existencial, social, que seria o que mais se sobressai das obras dos moralistas. Né? São grandes caramba, essa palavra é dificílima, precurtadores, não vou lembrar agora qual é a palavra exatamente em português, bom, são analistas, é uma palavra que é mais ou menos um sinônimo de analistas, sabe, do ser humano em sociedade, e fazem uma crítica do ser humano em sociedade no tempo, né, para trazer a discussão mais para uma linguagem cioraniana, do ser humano na história, no tempo, em sociedade, no mundo, né, suas hipocrisias, suas contradições, suas incoerências, falsidades, etc. e tal. Mas eu vou recorrer à Antologia do Retrato. Esse livro não é de Cioran, mas é um livro que Cioran organizou, é uma antologia de retratos. Como Cioran escreveu retratos, né, Exercício de Admiração, é um livro de retratos, portrait, em francês, de pessoas, personalidades, figuras literárias, por exemplo. E Cioran foi o organizador de uma antologia de retratos, que está editada, disponível em português no Brasil, pela Rocco, pela mesma editora aqui, né, do Breviário, Silogismos e tudo mais. Antologia do Retrato, de Saint-Simon a Tocqueville, que era um projeto editorial que o Cioran sempre quis fazer, tentou fazer uma época, não conseguiu, ficou engavetado, depois de um tempo acabou fazendo. E, assim, curiosamente, né, a gente não tem a obra completa de Cioran em português, mas tem esse livro que não é assinado por ele, né? O conteúdo, os textos são de personalidades do século XVIII, XVII, XVIII, como muitos moralistas, assim chamados moralistas, e mulheres moralistas, porque os moralistas não eram só homens, tá? Por exemplo, Madame du Deffand, né, uma escritora dessa época, que, aliás, Cioran e outras madame, né, entre essas madame da época, né, que dos salões literários e tudo mais, né, que Cioran tinha uma paixão por essas figuras, conhecia as cartas, tudo que eles, né, e eles escreviam retratos, era uma moda literária na época, vamos dizer assim, e que, aliás, Cioran acabou se especializando nessa arte do retrato também, vide Exercício de Admiração. Mas, então, nessa antologia do retrato, o prefácio é de Cioran, tá? O prefácio dessa antologia do retrato é de Cioran. Ela tá publicada pela Rocco. E no prefácio à antologia do retrato, tá disponível no portal, aliás, o prefácio à antologia do retrato, que Cioran escreve. O prefácio, ele diz assim, ele faz uma diferenciação, uma oposição entre Pascal, o filósofo, e os moralistas, em favor de Pascal e em detrimento dos moralistas, tá? Ele diz que entre os moralistas, ou seja, ele começa considerando Pascal como um moralista, mas não só um moralista, muito mais do que um moralista. Como ele vai dizer que Nietzsche é muito mais do que um filósofo, por outras razões, de outras maneiras, mas como moralista, Pascal, entre os moralistas, foi o único que se debruçou sobre a dimensão interior do homem. E aí ele recorre a uma imagem antropológica que ela tem tradição, ela remonta no mínimo a Santo Agostinho, que é a noção de homo duplex. Homo duplex. Tem aí a noção de, né, a ideia de dualidade nesse homo duplex, e é uma imagem antropológica de fundo místico, vamos dizer assim, que faz uma oposição entre o homem exterior e o homem interior. Isso, Santo Agostinho faz muito essa distinção, né? O homem interior e o homem exterior, voltado para o tempo, para o mundo, né? Transitório, efêmero, corruptível, concupiscente, etc. E o homem interior voltado para o infinito, para o absoluto, enfim. E Cioran mesmo faz essa distinção. Ele se coloca junto ao lado de Pascal, e quando ele se coloca ao lado de Pascal,
ele se distancia dos moralistas, ou a mais do que se distancia, ele até se coloca acima dos moralistas, porque, como Pascal, Cioran também se debruça, e até diria que, para ele, o essencial é o homem interior, entre as duas dimensões do homo duplex. É a dimensão interior. É o que, em Bataille, seria a experiência interior. E ele não encontra isso nos moralistas. Para ele, os moralistas são unicamente grandes eu quero muito falar essa palavra, não estou conseguindo, cara. Ela sumiu totalmente. Você sabe qual é a palavra? Precrustadores? Precrustadores, né? Dificílima de falar, entendeu? O trava-língua. Do homem em sociedade, do homem exterior. E são ótimos, são especialistas em dissecar o homem em sociedade, mas não entendem nada do homem na solidão, face a face consigo mesmo ou com Deus. Palavras de Cioran, nesse prefácio da Antologia do Retrato de Saint-Simon a Tocqueville. Que, na verdade, esse prefácio, ele é quase idêntico, integralmente o mesmo texto, um dos textos de Eckhart Tellemont, mas, infelizmente, esse é um dos livros que não está disponível em língua portuguesa. Eckhart Tellemont, de 1979. Um dos textos, esse livro combina aforismos e ensaios. Um dos ensaios se chama O Amador de Memórias, L'Amateur de Mémoire. E esse ensaio é o prefácio de Antologia do Retrato. É nesse ensaio que ele faz essa oposição entre Pascal, que mais do que um moralista, é um místico, um pensador do homem interior, que se debruça sobre a interioridade. E Cioran também, né, eu acho que não há dúvida de que Cioran também se aplica a ele essa oposição, porque ela implica uma dualidade, e, aliás, a ideia de dualidade é fundante em Cioran. É o título de um dos textos do breviário, Dualidade. E ela incide, inclusive, na concepção antropológica dele, nessa ideia do homo duplex. Um homem exterior, né, no mundo, na sociedade, no tempo, e o homem interior, fora do mundo, fora do tempo. O Sloterdijk, recomendo muito esse livro. O segundo livro, que eu vou fazer referência aqui e recomendar, além do livro do John Gray sobre ateísmo, esse aqui do Sloterdijk, Pós-Deus, né? Ele fala muito dessa dualidade, porque, segundo ele, essa dualidade radical, né, uma face voltada para o mundo e a outra face voltada para fora do mundo, seja lá o que isso possa significar, algo fora do mundo, né, uma dimensão fora do mundo, fora do tempo, se é que isso é possível, para nós hoje, pensando, né, cientificamente, naturalisticamente. Mas, segundo ele, essa dualidade radical, segundo Sloterdijk, ela é uma novidade, uma invenção dos gnósticos na antiguidade. Segundo Sloterdijk, os gnósticos teriam, entre aspas, inventado a linguagem da grande negação na antiguidade tardia. Uma negação em que, a partir de então, né, dos gnósticos, e isso vai ecoar no existencialismo e no niilismo modernos, uma negação que permite você se considerar ao mesmo tempo no mundo, mas não do mundo, entendeu? Você não pertence ao mundo, você não é consubstancial ao mundo. O que até então, os gnósticos, segundo Sloterdijk, nesse livro Pós-Deus, era algo impensável, inconcebível, inédito. Né? Uma ideia inédita, pelo menos assim, na filosofia grega. Né? Não existe nada fora do mundo. Mas é uma grande negação cósmica, por assim dizer. Entendeu? Negação cósmica. E daí deriva um conceito que é acosmismo. Acosmismo. Ou acosmicismo, dependendo da variação. Eu estou fazendo Hans Jonas é o primeiro a trabalhar isso de maneira filosófica. Aliás, o Sloterdijk retoma em grande parte do Hans Jonas, que é a grande referência filosófica sobre gnosticismo, heresia gnóstica na antiguidade, né, e fazer esse paralelismo hermenêutico, vamos dizer assim, entre a espiritualidade gnóstica, a religião gnóstica na antiguidade, e o existencialismo e o niilismo modernos, né? Pós-Nietzsche, digamos assim, ou pelo menos a partir de Nietzsche.
Entendi. Deus está morto. Uhum. Tal, né? Mais uma ótima dica. Eu ando pesquisando sobre o cosmicismo, a filosofia que parte do horror cósmico, da literatura de horror cósmico, para tentar pensar algumas O horror similaridades. cósmico é uma expressão né, do acosmismo, com certeza. Uhum. Talvez, assim, ressignificado, reelaborado numa linguagem secular, nos tempos modernos, claro, como forçoso, né? Mas ainda assim, isso tem, bom, sempre segundo Sloterdijk, lendo Hans Jonas, que não é qualquer, né? É uma grande autoridade, eu quero dizer. Isso tudo remonta à negação gnóstica, a grande negação dos gnósticos na antiguidade, esse horror cósmico, né? Ótimo. É o cosmos que não é exatamente, né, para usar a etimologia de cosmos, tão cosmético assim, né? A sua Sim, sim. cosmicidade não é Uhum. tão absoluta, de Uhum. certa maneira. Eu tenho aqui o Emile Cioran, Filosofia Negativa, e também o Filosofia em Chamas. Tu considera boas dicas para a gente dar para quem vai nos escutar? Olha, eu tenho os dois, não vou nem pegar, não preciso. Uhum. Cara, esse Filosofia em Chamas do Pecoraro, o primeiro que eu quero, né, também recomendar, antes dos dois. E o outro, em parte, sinceramente, é uma coletânea, tem ótimos artigos, alguns dos quais eu conheço os autores, mas o livro, em geral, eu não recomendo, sinceramente. É um livro que tem plágio, aliás, de mim, me plagiou, certo? Isso Bah, é uma coisa que já não faz sabia. mais de 10 anos, faz Bah, 11 anos, tá? É uma longa história, não vou entrar no mérito dessa... Não vou entrar em pormenores, quero dizer, mas eu vou explicar, pelo menos em parte, né? Porque eu estou falando uma coisa assim, né? certo. Digital, né? Pois é, eu, como outros acadêmicos na época, eu nem tinha começado o doutorado, na verdade. Você quer saber? Eu comecei o doutorado antes do que eu, na verdade, teria começado o meu doutorado por causa dessa história do plágio. Eu senti uma urgência de, vou entrar logo no doutorado, porque, sei lá, eu vou explicar um pouco, claro, mas só pulando para por que eu comecei o doutorado, né, de maneira antes do que seria, do que eu teria começado. Por causa disso, né, eu tive um sentimento assim de que eu precisava começar o meu doutorado logo sobre Cioran, como foi sobre Cioran, porque eu, sei lá, eu achei que eu estava sendo passado para trás, né, sendo, enfim, plagiado, né, sendo usurpado e no caso plagiado a partir do meu mestrado, né? Eu recebi, como outros acadêmicos, né, eu já tinha terminado o mestrado, né, mas eu recebi e-mail do organizador, que aliás isso virou caso de Polícia Federal, tá? Inclusive no YouTube você encontra vídeo sobre e tal. Caso de Polícia Federal, falsidade ideológica, o currículo inteiro, mestrado e doutorado, né, da pessoa em questão, forjados, falsos, doutorado na Noruega, uma coisa assim, que na verdade era tudo falso. Perdeu o título a titularidade de professor lá na faculdade federal da onde ele era, né? Enfim. E eu recebi um e-mail, como outros que eu também sei, por exemplo, que estudam Cioran, dessa pessoa, né, convidando para participar dessa coletânea. Olha, tem um projeto aí para 2011, que era centenário do nascimento de Cioran, e tal, e enfim, não dava muito detalhe, eu não conhecia essa pessoa, sinceramente, eu até achei o nome estranho, né, nunca tinha ouvido falar, e me interessei, fiquei curioso e respondi, pedindo mais informações, e nunca recebi uma resposta, né, da minha resposta. E passou 1 ano, 2 anos, um amigo meu comentou comigo desse livro, e eu não sabia que tinha saído. Saiu um livro sobre Cioran aí, tá? Eu falei, sério? Eu falei, Aí eu falei, qual que é o título? Eu falei, esse. Nossa, aí fui na livraria, comprei. Voltei para casa, comecei a ler. E aí, o plágio, tá? É parte do meu mestrado. Tudo isso aqui que tá em amarelo é o que é ipsis literis igual na minha dissertação de mestrado. E, bom, não é em nenhum dos ensaios, na verdade, é na introdução, que é assinada pelo
pelo organizador do volume, tá? E aí eu começo a ler a introdução, tá. E aí, cara, eu preciso relatar essa experiência. Foi uma experiência, assim, a partir de determinado momento, eu até te falo assim, ó, número 1, subtítulo, sobre a vida e a obra. Aí eu comecei a ler, página 9, 10, uma sensação de déjà vu. Cara, o que é isso? Eu não tô entendendo essa sensação. E aí, de repente, me cai a ficha. Esse texto é meu. E aí eu começo a ler tudo, eu começo a reconhecer meu texto, parágrafos e parágrafos meus. Resumindo, eu me dei conta de que ele não só não me respondeu, e eu acabei não entrando aqui, tendo um texto meu aqui, e aliás, hoje em dia eu até prefiro, né, eu dou graças a Deus de não ter participado desse projeto editorial, e fui atrás, eu falei, não vou deixar isso assim, né, e fui consultar advogado, enfim, saber o que eu poderia fazer. E, bom, a editora de Porto Alegre, o cara era, nem sei por onde ele anda hoje em dia, mas era de João Pessoa, na Paraíba. Para eu entrar com processo, teria que ser ou em Porto Alegre ou em João Pessoa. E aí, né, encargos com advogado, ter que viajar para Porto Alegre ou para João Pessoa. E, sinceramente, sem saber se eu ia ter qualquer tipo de indenização, entendeu? Ao final de um processo, de um longo processo judicial, deixei para lá, né? Mas assim, eu tenho os e-mails. Eu mandei e-mail para a editora, a editora mandou o meu e-mail para o autor, que respondeu para a editora, que me encaminhou a resposta do autor. Ele não nega, ele não indiretamente assume que ele plagiou, assim, vírgula, mas não quis prejudicar ninguém. Essa foi a resposta, para dizer que, assim, isso aqui para mim é uma grande furada, cara. Isso aqui infelizmente, tem bons textos nele, sinceramente, o Renato Tapado, o Rui de Carvalho, que é professor na Universidade do Ceará, Catalina Helena Dobre, é uma romena, né? Mas por essa minha experiência de, sabe, ter sido plagiado pelo sim. organizador, e sinceramente, isso virou caso de Polícia Federal. Ele plagiou Deus e o mundo. A comunidade acadêmica conhece ele por ser um grande plagiador, quanto mais. Tanto é que ele sumiu, participava de GT da Ampof, que foi expulso de GTs, porque começaram a descobrir que ele plagiava Deus e o mundo. Eu sou a pessoa menos importante que ele plagiou, na verdade. No meu caso, de uma dissertação dissertação de mestrado sobre Cioran, né? Mas ele plagiou gente importante de livros sobre Nietzsche, sobre Hegel, cara, impressionante. E me plagiou também, né? Então, assim, eu não recomendo esse livro. Ótimo. Que bom que eu perguntei se era uma boa recomendação. E, aliás, eles também fizeram aí porque o FPB tem uma pós-graduação em Ciências da Religião, que tem uma revista online, se eu não me engano, agora esqueci o nome da revista online, da pós-graduação em Ciências da Religião, que ele era, não sei se ele era o diretor, ou enfim, dessa revista, mas chegaram a publicar um volume especial sobre Cioran, e um volume especial dedicado a Cioran e a religião, entendeu? Isso já faz muito tempo também, nessa mesma época, 2011. Tá tudo online aí na internet. Vou pesquisar, então. Mas muito obrigado pelo esclarecimento. Eu não tinha ouvido lá falar também, dessa história. se você acha interessante falar disso no seu podcast, mas eu não esperava você, né, mencionar esses dois livros brasileiros, um dos quais eu gosto muito, o do Rossano Pecoraro, e esse que não, por essas razões. Então, assim, desculpa ter que colocar isso, né? Não, eu acho super justo, Trazer à lícito tona isso, comentar já faz muito isso. tempo. Mas sempre que eu posso, eu falo, eu não escondo isso, pelo contrário, já que eu não pude levar adiante, ótimo, acho que tem todo o judicialmente, eu direito faço de questão expor e de falar isso. de falar, Com cara, certeza. porque isso me causou de revolta, sabe? O quanto me custou de sono, trabalho intelectual, fazer a minha tese a minha dissertação de mestrado, de doutorado também, mas é que eu acho a de mestrado mais bem feitinha, sabe? Uma revisão e tudo. Para alguém chegar e simplesmente se achar no direito, assim, de tipo copy-paste de parágrafos inteiros da sua. Mas nem que seja porque é do capítulo da minha dissertação, né? Do capítulo contextual, digamos, biográfico. Mas não importa. Não é um capítulo de argumentação, com teórico e tudo mais, mas não importa, nem que seja uma vírgula, certo? Realmente, que assim,
já faz mais de 10 anos. Então, já faz um bom tempo, mas mesmo depois de 10 anos, quando isso vem à tona, eu fico meio acalorado de falar disso de novo, Com entendeu? certeza, é um assunto que mexe Porque com a gente. Se ocorresse comigo, eu é, também iria falar, iria querer uma justiça em relação a isso, né? Acho que não e eu dá para sei deixar. que, e assim, esse cara, apesar, né, de ser um plagiador contumaz e de toda essa história de falsidade ideológica que culminou numa ação da Polícia Federal e ele perdeu o título da faculdade onde ele trabalhava, professor titular, né, o FPB. Eu sei que quem foi aluno dele só tem elogios para ele. Como orientador, inclusive, nossa, o cara era demais e tal, entendeu? É um puta professor, assim, inigualável. Mas Parece que ele tinha certas virtudes e já em outros aspectos talvez tenha faltado eu sabedoria não tô passando pano, prática, cara. Se o cara me é, fez o que ele tenha fez faltado para um pouco mim, de deontologia para ele, talvez, Está um na pouco de hora de Kant, dormir. talvez. eu não tenho por que ter boa vontade, sabe, assim, com a pessoa que me fez isso, né, Com certeza, com comigo. certeza. Coisa que eu jamais conseguiria, cara. Eu tenho muitos defeitos, mas, sinceramente, eu não conseguiria. Mesmo no desespero, sabe, assim. E é uma coisa que eu não entendo porque ele precisou, por exemplo, que é trechos de biográficos, a vida de Cioran na época da Romênia, vida, né, anos romenos e tal, que a pessoa pode muito bem escrever o dela por conta própria, não precisa, não, sabe, não é uma coisa que precisa, que a pessoa é incapaz de, mas eu acho que realmente é uma compulsão, você entendeu? Uhum, O entendi, entendi. plágio, como outras compulsões, também pode se tornar um vício e uma compulsão. Você não precisa, pode ser uma frase, mas se você tem essa compulsão do plágio, você quer copiar a frase, você quer copiar, você quer plagiar. Você pode escrever melhor até, mas é uma compulsão, entendeu? Eu acho que essa pessoa tem ou tinha, não sei por onde ela anda hoje em dia, sinceramente. Eu vi uma última notícia que está até no YouTube, assim, que envolvia a Polícia Federal, tá? Serve de exemplo para as outras pessoas de não Você cometerem sabe a que mesma uma coisa. professora minha, ex-professora minha, da PUC de São Paulo, foi ser professora na UFBA. Ela tinha um orientando, já na UFBA, e esse cara estava na banca, seria da banca. Foi descoberto meio que um monte de outros plágios também, ao mesmo tempo, não além do meu. Ela cancelou a banca desse orientando dela na véspera, porque essa pessoa estava na banca e ela tinha acabado de descobrir, né? E essa pessoa estava sendo desmascarada assim de maneira assim em nível nacional, na academia, né? De norte a sul do Brasil. E essa professora cancelou a banca, que seria uma banca de doutorado no dia seguinte. Se não me engano, acho que uma banca de Schopenhauer, na UFBA, porque não queria mais essa banca, ia remarcar a banca sem essa pessoa, entendeu? Tem uma especialista em plágio no Brasil, tá? Uma professora, tradutora, professora, eu não sei do que ela é professora, mas ela se chama Denise Botman, 2 T's, Botman, Denise Botman. Ela é a grande especialista em plágio no Brasil. Ela tem um blog, inclusive, que trata de plágio, denuncia os plágios. Quem sabe de um plágio, manda para ela põe lá no blog dela, entendeu? E ela conheceu bem esse caso meu, e não só Uhum. meu, né, de muitos outros também. Ótimo. E, bom, então a gente abordou esse tema que espero que quem tenha assistido tenha um bom exemplo do que não fazer, né? Espero que essa pessoa aí ela tenha mudado, tenha parado com essa compulsão, com esse comportamento, enfim. Eu queria te perguntar então para encerrar, se tem algum evento, já tem data marcada para o próximo evento, próximo colóquio que terá no seu canal, ou algum na Argentina, aqui na América do Sul, ou em algum outro lugar? Eu estou me dedicando mais à produção escrita em 2022, coisa que eu estava fazendo antes, mas assim, fazia, parava, não conseguia produzir muito de maneira contínua e regular, o que eu estou precisando fazer mais agora em 2022. Então, assim, só para dizer que eu acho que, a princípio, eu não vou ser tão frequente, tão regular no canal do YouTube, né, com conteúdo,
Assim, obviamente que vai ter alguma coisa em algum momento, mas eu não vou dizer agora assim, vai já dar uma data, entendeu? Porque eu Entendi, entendi. realmente não sei o que e nem quando. Mas fizemos aí um colóquio internacional online, né, ano passado. Sim, assisti o Quem máximo que sabe eu se esse pude. ano a gente não repete ele. É cansativo, sabe? Vamos ver. Eu gostaria de repetir, fazer uma segunda edição. E quem sabe se outros eventos, não só online, mas também presenciais, se a pandemia permitir, esse ano, e penso no Brasil mesmo, né? Relacionados a Ciorano, não sei se exclusivamente sobre Ciorano, mas com um escopo temático que envolva Ciorano e tal. Algumas coisas estão para acontecer aí, mas eu não vou poder dizer nada assim, sabe, da certeza de nada agora. Certo, Está certo. muito cedo assim. Eu, como eu disse, só, né, eu não sei se eu vou ser tão produtivo no canal do YouTube nesse ano, pelo menos no início desse ano, porque eu comecei esse ano assim, me dedicando para uma produtividade mais escrita, entendeu? E no caso não é artigo para, assim, porque artigo, né, você escreve um artigo, beleza, escreveu, acabou, você envia para onde você tem que enviar. Mas no caso é livro, então, e se eu não parar para escrever, me dedicar e realmente fazer ele sair do papel, sabe? Eu sou procrastinador e Eu YouTube é uma também. maneira de quanto mais eu fico no YouTube, produzindo no YouTube, eu não produzo escrevendo, sabe? Textualmente. Certo, certo. Bom, vou querer Então, adquirir o teu livro preciso quando tiver contribuir também publicado esse dessa teu livro. maneira. Será um prazer divulgar ele, trazer novamente para uma conversa para falar sobre o teu livro. E, Não, bom, não, vai demorar ainda. tranquilo, tranquilo. Como é que Vai é? demorar menos do que estava demorando até um ano passado, porque, como eu disse, né, escrevi um pouco, aí passava 6 meses engavetado, porque aí eu me dedicava a outras coisas. Esse ano eu não quero deixar isso acontecer, entendeu? Então tá. É, como diz, ostra feliz não faz pérola, né? Eu acho, não lembro de quem é a citação sobre essa questão do esmero, da lentidão, da labuta intelectual que muitas pessoas têm que acaba sendo muito gratificante e algo muito interessante. Eu lembro numa conversações filosóficas que tu foi falar sobre o Sr. Han, que quando te perguntaram para que o Sr. Han servia, tu falou que ele não serve para nada. Eu amei aquilo. Eu achei aquilo um koan. É uma Eu achei resposta aquilo meio rápida. zen. Eu achei meio zen, meio um koan a ser decifrado. A ser decifrado, mas ao mesmo tempo não ser decifrado. Eu achei ótimo aquela tua colocação. É uma pergunta, no fundo, é uma resposta retórica fácil, né? Uhum. Ter uma resposta oposta, no caso, para que serve? Mas é que a pergunta mesma já sugere o pressuposto de que precisa servir para algo, e é isso que eu não acho nada evidente, entendeu? É. Essa necessidade utilitarista, por Uhum. assim dizer. A gente vê como muitos autores da De autoajuda e instrumentalizar, precisa servir para alguma coisa. muitos coaches, autores da autoajuda, deturpam os autores históricos, deturpam uma série de filósofos para defender uma positividade tóxica, né? E aí é bem como tu falou, essa pergunta parece um tanto capciosa. Então, pessoal, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do site, do e-mail do Rodrigo, também da página do Instagram. E, e, bom, então é isso aí. Foi um prazer conversar contigo. É isso? Eu gostei muito da conversa, das assuntos que a gente abordou. Foi uma felicidade enorme te conhecer, trocar essas ideias. Igualmente. Eu espero que É você verdadeira. tenha gostado. E desculpe qualquer coisa, eu ainda sou um graduando e não percorri o Conhece. caminho das pedras que você percorreu, então cometo certos gafes, mas não é, mas estou sempre tentando corrigir, sempre tentando melhorar. Não acho que você tenha cometido nenhuma aqui, mas tudo bem. Isso não Uh, tem nada a ver, né? Eu também já tive a sua idade, já estive na graduação, aliás, já errei muito, né? Desse ponto que você está agora até onde eu estou, eu falo só de uma maneira muito quantitativa, numérica, né? Questão de envelhecimento, basicamente. 42 anos já, então já tive muito chão
fazer muita besteira, errar, aprender com erro, tentativa e erro, e sofrer bastante, colher frutos amargos, né? Mas, no final das contas, a gente sempre tira algo de positivo, né, dessas experiências, por mais sofríveis que sejam, e todo mundo tem as suas, né? A gente sempre sai aprendendo alguma coisa, tira alguma lição de sabedoria para a vida, né? É isso aí. Você não vai ser diferente, eu tenho certeza. Isso aí. Então, muito obrigado. De nada, espero ter sido útil aí, enfim, respondido satisfatoriamente as suas perguntas. Espero que eu não tenha dado gafe nenhuma, né? Você Não, falou, não, você não, eu espero que não. eu não reconheço